Uma boa noite para todos os que nos acompanham daqui de Aparecida, da 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. E estamos nesta noite, com alegria, neste programa Diálogo dos Bispos, com a Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude. E desde já eu posso lhes dizer que você pode participar. Estamos aí no vídeo com o endereço do youtube.com e assim você pode fazer suas perguntas. Apresento desde já o nosso querido Dom Wilson Basso, presidente da nossa comissão, e que vai dirigir uma palavrinha para vocês. Quero saudar a todos, uma boa noite e dizer: tenha um olhar de amor, de carinho, de acolhida para a juventude, na família, na escola, na universidade, no trabalho, nas comunidades, na igreja, porque a igreja tem este olhar carinhoso de amor para os jovens. E nós queremos também, neste programa, transmitir um pouco deste carinho, desse amor, desta acolhida para todas as juventudes. Muito obrigado, Dom Wilson. E ao seu lado está aqui Dom Antônio Fontinelli, bispo de Humaitá, no Amazonas. E digo que o Dom Wilson é o bispo de Imperatriz, do Maranhão. E agora uma palavra com Dom Fontinelli, da comissão. Então, boa noite, uma alegria. Eu acho que esse momento é importantíssimo para nós, como comissão episcopal para a juventude. E a juventude, eu acho que é importante para esse tempo de reconstituir uma identidade de jovens comprometidos com a transformação, com a missão. É tempo de esperançar, de acreditar na criatividade, na disponibilidade do jovem para abraçar a missão e construir um mundo melhor a partir da fé do encontro com Jesus Cristo e com o olhar crítico também à realidade que nos cerca. E junto à comissão, além do Dom Wilson e Dom Antônio Fontinelli, temos o Dom Darley José Rumer, auxiliar de Porto Alegre, que não pôde estar conosco no momento. Mas a assessoria, temos a presença do Padre Antônio Gomes, salesiano, lá do Recife, e que também vai dirigir uma palavra para nós. Boa noite, Dom Vilar, Dom Wilson, Dom Fontinelli. Boa noite você que nos acompanha pela Rede Vida. É uma alegria poder estar aqui e conversar sobre aquilo que está no coração da igreja e de seus pastores, que são as juventudes. Muito obrigado, Padre Antônio. E falando de Antônio, viram, temos aqui 2 Antônios, 3 comigo, e o Padre Toninho que nos acompanha. O nosso abraço a ele, que está em sua casa, recuperando-se de Covid, né? Cuide-se bem, Padre Toninho, a juventude espera você. E agora nós queremos ouvir a comissão e você poderá também intervir com alguma pergunta no youtube.com, aí no vídeo. E, Dom Wilson, gostaria que o senhor nos dissesse desse novo tempo da juventude na igreja, que o Brasil pôde experimentar desde o documento 85, Evangelização da Juventude, e a constituição da comissão, porque foi assim organizada a evangelização da juventude no Brasil. Nós, de verdade, estamos com muita esperança, porque, passada a pandemia, é hora da igreja abraçar as decisões do Sínodo dos Bispos sobre juventude, que foi 2018. E ali se diz que a igreja deve empenhar tempo, energias, recursos financeiros no trabalho com os jovens. Por isso, juventude tem sido o tema prioritário nesta Assembleia Geral da CNBB. Desafios e luzes na evangelização das juventudes. Foi muito bonito, Dom Vilar, porque
Nós falamos no sábado do documento 85, falamos do documento final do Sínodo dos Jovens, da Christus Vivit e do projeto Ao Seu Lado. E cada bispo recebeu de presente, a comissão deu de presente a cada bispo esses documentos, porque eles iluminam por onde deve caminhar a evangelização da juventude na igreja aqui no Brasil. Por isso estamos felizes, esperançosos, porque muitas sementes foram de fato jogadas ali, colocadas, semeadas no coração de nossos bispos. Muito obrigado, Dom Wilson. E é tão bom a gente sentir que a renovação da igreja se dá através da juventude. Nos faz lembrar São João Paulo II, jovem, que você quer uma igreja jovem, seja a igreja, que a igreja será jovem. E assim, gostaríamos de ouvir, neste momento, Dom Fontinelli, que a experiência da revitalização, da evangelização no Brasil, se iniciou aí com essa experiência do documento 85, Evangelização da Juventude, mas tivemos depois 3 programas, 3 planos de evangelização. Tivemos um, que foi o Bote Fé, no contexto da Jornada Mundial da Juventude. Depois o segundo, o ID, todo esse impulso missionário. E agora, Ao Seu Lado. O que o senhor gostaria de falar um pouco sobre esse empenho de organização de evangelização no Brasil? Então, o projeto Ao Seu Lado, primeiro para dizer que nós, como igreja, estamos ao lado das nossas juventudes. E a juventude é a esperança, é o agora, é o presente e o futuro para a evangelização, para a missão e para a construção da sociedade, onde possamos colher frutos e possam trazer vida e plenitude. Para isso, é necessário trabalharmos e colocarmos em prática esse projeto em prol da formação, da construção de uma sociedade melhor, a partir dos eixos da formação, do acompanhamento da juventude, da questão da ecologia, da casa comum, também a questão da dignidade dos jovens e toda a questão da cidadania, da profecia, do anúncio, da missão, da construção de um mundo onde o jovem possa, de fato, viver a sua juventude com alegria, com esperança, com confiança e também lutando para que eles possam ter espaço, tanto na igreja como na sociedade. Possam ter voz e vez, possam rezar, possam também estar dentro dos espaços decisórios, dentro das nossas comunidades, dentro das nossas igrejas e também ocupar os espaços na sociedade, sendo assim uma expressão de uma igreja que é jovem, que acredita na juventude e que caminha ao lado da juventude, acreditando nos seus talentos, nos seus dons, também acompanhando suas perguntas, suas interrogações, seus projetos, seus sonhos, para que juntos possamos, de fato, ser essa igreja que caminha com a juventude, ao lado da juventude, procurando fortalecer mais o ser jovem na igreja e na sociedade. Muito obrigado, Dom Antônio Fontinelli. E gostaria de ouvir do Padre Antônio Gomes aqui uma resposta ao Carlos Eduardo, que pergunta lá do estado do Pará, é um seminarista. Quais são os desafios que a Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude encontra hoje na evangelização da juventude? Boa pergunta, um grande abraço, Carlos Eduardo, obrigado por sua participação. E aí, acho que um elemento importante dos desafios é a gente perceber a presença da juventude na igreja e reconhecer essa presença como igreja. Acho que é um elemento importante. Além desses documentos que foram falados aqui, existe um documento latino-americano chamado Civilização do Amor, que vai nos convidando a algumas atitudes importantes, como igreja, desse caminho da evangelização das juventudes, o aproximar-se dos jovens, o escutar os jovens,
o comover-se com os jovens, né? Sentir também os seus sonhos, as suas angústias, né? E nessa dinâmica a gente poder ir percebendo que temos todo um caminho aí, enquanto pastoral juvenil, a desenvolvermos, né? Você que está aí no Pará, Carlos Eduardo, acho que um dos elementos importantes para esse caminho, que é um caminho sinodal, que já está presente desde o documento 85, é a constituição do setor diocesano de juventude. No setor diocesano de juventude deve acolher e caber todas as expressões juvenis, as pastorais de juventude, os movimentos juvenis, as novas comunidades, as congregações que trabalham com jovens, os grupos paroquiais. Todo um caminho para a gente aproximar-se e juventude evangelizando outros jovens, né? Acho que já desde um caminho, desde Paulo VI, na Evangelho Nunciandi, ele convocava o grande sujeito da evangelização, da pastoral de juventude ou da pastoral juvenil, deve ser o jovem, né? E o jovem se reconhecendo como um apóstolo de Cristo enviado a outros irmãos e irmãs. Muito obrigado, Padre Antônio Gomes. E a Dom Wilson, que acompanha como presidente, já antes foi outra vez, né, presidente desta comissão, participou também da comissão de outras maneiras, tem uma bela experiência de uniano, né, e sempre preocupado com a juventude, por onde passou. E é bom que ouvir do Dom Wilson este caminho que ele fez no trabalho com a juventude, em especial, né, na animação como bispo, mas também hoje na CNBB como comissão, o que ele poderia nos dizer deste projeto de evangelização, da evolução que houve de tempos atrás e de hoje, como esta comissão está se apresentando. Dom Vilar, de verdade, eu comecei a caminhar com jovens em 79, né? Então, aparência jovem assim, mas minhas pernas já sabem, né? O tanto de anos que eu carrego. Em 79 foi a opção da Igreja da América Latina e Caribe pela juventude. 79, há 45 anos. E os tempos hoje são outros. As juventudes mudaram, é uma nova realidade, uma nova cultura. E nesse sentido, nós, hoje, como igreja, temos que buscar novos caminhos, Dom Vilar. Buscar novas linguagens, porque a mensagem que a gente tem é bonita. O Papa Francisco diz, nós temos 3 boas notícias para os jovens. Dizer para eles, Deus te ama, Jesus derramou seu sangue por você. Ele está vivo e não te abandona, ele caminha ao seu lado. Mas como fazer chegar, Dom Vilar, essa boa notícia ao coração dos jovens? E aí a comissão, ela tem refletido, porque é uma preocupação, a comunicação. E então nós criamos um grupo de trabalho, gamificação. Quem de vocês não gosta no celular de um game? Quem não gosta? Todo mundo, a gente anda por aí, está todo mundo digitando alguma coisa. Então, nós criamos um grupo de trabalho e depois levamos a proposta também à Universidade Católica de Brasília. E nós estamos agora estreitando esses laços e esperamos, em poucos meses pelo menos, já começar a apresentar alguns elementos novos. Como? Para poder chegar ao coração das juventudes, envolvê-los, falar de Jesus, falar das parábolas, falar dos valores evangélicos, falar dos valores da vida, falar do cuidado da vida, da natureza, através de uma linguagem que chegue ao coração das juventudes. Eu acredito, Dom Vilar, e todos vocês que nos acompanham, dizer, é uma preocupação.
Isso nós trouxemos aqui também para Aparecida. Foram 440 bispos participando. Levamos essa reflexão e esperamos que o Espírito nos guie, podermos encontrar novas metodologias, novas maneiras de levar a boa nova de Jesus ao coração das juventudes de nosso país. Muito obrigado, Dom Wilson. É muito bonito ver que em tempo de pandemia aconteceu milagres por aí, né, nas nossas dioceses, e às vezes não só jovens, mas adolescentes e até crianças assumiram a pastoral da comunicação. Então, não sei da experiência do Dom Antônio Fontinelli, como dizer também desta participação dos jovens, desse dinamismo criativo que eles têm, né, de serem nativos digitais e de abordarem com agilidade as questões da comunicação e ajudar suas comunidades, paróquias, com este dom que eles têm. Realmente, no período da pandemia, Dom Vilar, foi impressionante a doação e a presença dos jovens, ajudando de fato nos diversos meios de comunicações para que a gente pudesse chegar até as pessoas naquele momento tão difícil. E isso aumentou, inclusive, a participação dos jovens em nossas comunidades. Então, um gesto de doação, usando assim os seus talentos, suas criatividade, essa capacidade. Nós que somos do Antigo Testamento, eles têm muito a nos ensinar nessa nova linguagem de se expressar, de se comunicar, né, nesses novos meios de comunicações que aí estão, e que é justamente a juventude que tem muito a nos ensinar essa nova forma de evangelizar, de se comunicar. E, como o Padre Antônio falou, é jovem evangelizando os jovens. Então, eles que podem nos ajudar nesse campo de comunicação, nesse campo também que é de missão, que é de transformação de realidade a partir da experiência com Jesus Cristo. Uma coisa marcante na nossa juventude é a capacidade que eles têm de se doar, a questão do voluntariado, do serviço, né? De participar de momentos importantes para a construção de um mundo melhor. Eu estive nessa semana fazendo da Esperança e o padre falava que quando houve o apelo do Papa, né, no Rio de Janeiro, para que os jovens se lançassem no voluntariado, a CNBB não sabia o que fazer, a quantidade de jovens que foi aparecendo. Então, foi convidado para eles ajudarem na Fazenda Esperança. E muitos jovens se lançaram nesse projeto de voluntariado, de ajudar a cuidar da vida, a salvar a vida, daqueles que muitas vezes são esquecidos, abandonados por tudo e por todos, mas que a igreja e que a Fazenda Esperança e que a juventude também é capaz de abraçar, de transformar vidas. Inclusive, no encontro, vamos ter alguns frutos de alguns jovens que foram fazer essa experiência de servir, de se doar, que hoje estão, inclusive na formação, já como seminarista, prestes a ser ordenado, a partir dessa experiência. Descobrir também a vocação de leigo, de jovem, mas depois também de dar um passo a mais para se tornar um religioso, um padre, a serviço da evangelização dos jovens. Então, é um sinal bonito dessa nossa juventude, que tem essa capacidade, criatividade de se comunicar, de falar de Deus, um jeito próprio, uma linguagem própria, que é atual e que toca mais e chega mais perto daqueles que muitas vezes não conhecem a nossa igreja, não conhecem ainda a Boa Nova do Evangelho, e que esses jovens podem muito nos ajudar nesta missão. Por isso, contamos com a juventude, tanto nessa questão da doação, do voluntariado, como também da missão. Que a missão é mais do que falar, é ouvir, né? Mais do que ensinar, é testemunhar, é amar, é cuidar, é, de fato, servir os que mais precisam. E a juventude, ela tem essa marca, né? De ter essa capacidade de dar um pouco mais do seu talento, do seu tempo, a serviço da vida. Obrigado, Dom Antônio Fontinelli. Uma pergunta agora vem da Sandra, e a gente dirige ao Padre Antônio Gomes, que gosta de falar direto com os jovens. Por onde temos passado, Padre Antônio, no nosso trabalho de evangelização, vemos que mais cativa
os jovens e os impulsiona é quando eles recebem dos adultos, dos líderes, esclarecimentos sobre as suas vidas, sobre os seus projetos. Ora, dirigentes da igreja, o senhor acha que conhecem os jovens e qual é o segredo que o senhor tem para lhes indicar dessa proximidade com eles? Acho que a sabedoria da igreja, Sandra, nesse caminhar dos pastores com as juventudes, vai trazendo, acho que, um elemento fundamental, que é o elemento da proximidade, né? Hoje de manhã, se você conseguiu participar ou ver a missa transmitida do santuário aqui de Nossa Senhora Aparecida, Dom Wilson recordava que a linguagem que chega ao coração do jovem é a linguagem do amor, né? E é por esse canal que a gente se aproxima, a gente conhece, a gente escuta, a gente quer viver esse compromisso com as juventudes. Muito obrigado, Padre Antônio Gomes. E mais pergunta. Agora, o Carlos Eduardo, deve ser o seminarista, né? Lá do Pará. Eu vou passar para o Dom Wilson a pergunta dele. Senhores bispos, conheço jovens, grupos, em especial da Pastoral da Juventude, que perderam a sua essência, o carisma juvenil. O que fazer diante dessa realidade? Quais conselhos vocês nos dão? De verdade, a nossa missão é essa. E levar de novo alegria, esperança e mostrar todo o caminho que a igreja tem de bonito para a juventude. Nós tivemos ano passado, aqui em Aparecida, a Romaria dos 50 anos da Pastoral da Juventude. Quase 5.000 jovens de todo o país vieram ônibus, né? Lá da região do Dom Fontinelli, lá de cima de Rondônia, do Pará, do Maranhão, vieram 3 ônibus, juventudes que vieram de todo o país. E foi um dia belo, onde eles partilharam as experiências, relembraram a história, o caminho feito. E lembro, Padre Antônio, a missa que tivemos, foi uma coisa linda, e a turma saiu daqui reanimada. Então, nosso papel é esse. E como se comentava, tanto o Dom Fontinelli como o Padre Antônio, a nossa palavra tem que ser uma palavra de acolhida, aquele olhar de amor. Jesus olhou para o jovem com amor. Jesus viu o jovem ali caído, estendeu a mão, levanta-te. Essa é a nossa missão. E dizer que a razão de tudo está em Jesus. Ele é a grande boa nova, é a boa notícia, o Cristo ressuscitado. Ele está do meu lado, do seu lado, do lado das juventudes. Trazer de novo os jovens para a comunidade. Hoje nós fazíamos um clamor, um pedido no final da homilia. Nos ajude a criar grupos de jovens pelo Brasil. Você que está nos acompanhando agora pela Rede Vida, nos ajude a criar grupos de jovens, porque ali o jovem tem uma nova família, onde ele pode falar, pode ser escutado, pode ser acolhido, pode chorar. E essa é a nossa missão como Comissão de Juventude, espalhar essa boa notícia. Carlos Alberto, espero que tenha ajudado, e a todos que estão nos acompanhando. Que bom, olha que o tempo passa rápido, né? A gente agradece de coração a comissão e dizer que também somos representantes de regionais, são 19 regionais, os bispos referenciais e também 19 assessores. Se estão nos acompanhando, eu sou por São Paulo, você tem o seu regional também, né? Maranhão, Noroeste, Dom Darley é Sul, 4, né? 3. Então, quero encerrar este primeiro momento e aguardo você para daqui a pouco com suas intervenções, suas perguntas, sua participação no nosso diálogo com os bispos. Retomamos o diálogo com os bispos aqui de Aparecida,
da 61ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. E estamos aqui com a Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude, contando também com a sua participação. Basta olhar aí no visor, no vídeo, ou youtube.com, e participe com a sua pergunta. E caríssimo Dom Wilson, nós temos aqui pergunta de uma psicóloga e teóloga, Vivian Moreno, que nos diz: quais são as sementes plantadas para tocar os corações dos jovens, ligando tradição, renovação, tecnologia e missão? Vivian, dizer que a igreja tem sementes bonitas. Primeiro, a gente ter aquela visão positiva. O coração do jovem é terra boa. Vamos até repetir juntos, né? O coração dos jovens é terra boa. Ter essa visão positiva de nossas juventudes. Olhar com amor. Acredito que é fundamental. Aí sim, as sementes do Evangelho, a boa nova do Evangelho, toca no coração. Agora, como chegar lá? Comentávamos de novas tecnologias. Tem que olhar como algo ótimo, como algo excelente, como grande oportunidade. Só nessa semana, o nosso site Jovens Conectados teve mais de 60 mil contas que foram alcançadas através de nossas publicações. Se você multiplicar por 100, por 200, por 500 ou por 1000, quantas mil pessoas, quantos mil jovens nesta semana estiveram conosco, refletindo desafios, luzes na evangelização da juventude. Então é a gente ter um olhar para as novas tecnologias, os novos tempos, olhar isso como grandes oportunidades. São desafios? Sim, mas a igreja olha para isso como grande chance de anunciar, porque nós temos de verdade milhares de jovens que nós chamamos de desigrejados, que não se congregam em igreja nenhuma, em nenhuma comunidade. E nós acreditamos, Dom Vilar, Dom Antônio Fontinelli, Padre Antônio, nós acreditamos sim que é possível levar essa boa notícia. Mas o segredo, você é psicóloga e sabe, o segredo maior é o amor, olhar com positividade, porque juventude é terra boa e tem muita semente boa do Evangelho para ser semeada nesta terra linda que são as juventudes. Isso me permite, Dom Wilson, falar também como salesiano de Dom Bosco, né? Que São Francisco de Sales inspirou São João Bosco, dizendo que uma gota de mel atrai mais do que um barril de vinagre, né? Vale repetir, né? Uma gota de mel vale mais do que um barril de vinagre. E o sonho de Dom Bosco, aos 9 anos, não com a pancada, mas com a bondade, vai conquistá-los para mim. E como salesiano a gente aprende de Dom Bosco, é preciso gostar do que os jovens gostam, para que eles gostem do que a igreja gosta. Do que os jovens gostam? O Papa Francisco nos diz na Christus Vivit, o jovem gosta de música, de teatro, gosta de esportes, tem sensibilidade pelo sofrimento dos outros, gosta de cuidar da natureza. Quanta coisa bonita, Dom Fontinelli pode falar. Ele mora ao lado do Rio Madeira, em plena floresta amazônica. O que os jovens de lá gostam, Dom Fontinelli? Pois é. Então, eu moro na região amazônica, uma região onde nós temos um paraíso ainda, né? De lagos, rios, floresta, muita vida. E eu estava visitando uma das comunidades do Lago Urapiara e eu ouvi um dos professores dizendo: os jovens não querem sair daqui. Estão em identificação com aquele lugar, um lugar onde tem vida, tem esperança, onde até os idosos estão voltando, que foram para a grande cidade, voltando novamente a conviver naquele pedaço onde a natureza ainda tem todo o seu esplendor, toda a sua beleza. Para dizer que os jovens, eles estão aí também nesses espaços, né? Também, e cuidam
desta beleza da natureza que Deus nos confiou, desse planeta que é vivo e que precisa não só da juventude, mas de toda a humanidade, para preservar, cuidar, para que não sejamos assim pegos de surpresa, que não é mais surpresa para nós, as consequências do aquecimento global, da questão das secas, das enchentes, que isso vai causando transtorno para toda a sociedade e toda a humanidade sofre as consequências. Então, a Terra é viva, nós somos seres vivos, fazemos parte desta Terra e ela está gritando por vida porque está morrendo, porque nós, seres humanos, agimos de forma predatória que vamos causando destruição. Então, cuidar dos jovens é cuidar também da casa comum, cuidar do nosso planeta. É interessante o que você diz, Dom Fontinelli, porque lá na Jornada Mundial da Juventude em Portugal, em julho, agosto do ano passado, Papa Francisco colocou como tema das catequeses, o primeiro, cuidar da casa comum, o segundo, amizade social, criar um mundo de irmãos, e o terceiro, misericórdia. Em outras palavras, Padre Antônio, isso nos anima no trabalho, né? Em outras palavras, o Papa Francisco coloca no coração e na mão da juventude cuidar desse planeta, fazer desse mundo um mundo melhor. Vem aí a COP30 em Belém, né? No ano que vem, poderia convocar também, conversar um pouco sobre isso, né? Em Belém, em novembro do ano que vem, né? 2025. 2025 também, como igreja, o Jubileu da Esperança, né? Como peregrinos da esperança que precisamos desenvolver. E a juventude tem essa sensibilidade fundamental para esse cuidado com a vida, o cuidado com o planeta, essa sensibilidade toda em vista também de uma vida doada, né? A partir do voluntariado, no compromisso de uma entrega também da sua existência a serviço de uma causa. Que bacana, né? Cuidar desse planeta para que as novas gerações possam viver nele, né, Dom Vilar? Exatamente. De fato, nós estamos vivendo um tempo importante em que o Papa, não só com a Laudato Si, que teve uma boa resposta na Comissão Episcopal, né, e inclusive na Jornada Mundial da Juventude, aqui com os projetos, né, tão bonitos. E nós vimos também, agora, no dia 4 de outubro, o Papa lançando a Laudate Deum, que é sobre o clima, né? E certamente a COB lá no Pará vai ser um momento rico, né? Para que não só o Brasil, mas o mundo possa dar respostas ao que o Papa tanto pede. Agora houve uma pergunta para mim aqui, ó. Qual método Dom Vilar usa para cativar crianças, jovens? E o Luiz Antônio Monteiro, nosso repórter aí, né, da nossa Rede Vida de São José do Rio Preto. Você já me conhece, né, Luiz? Então, a alegria de nós podermos, como salesianos, mas como quem tem a missão juvenil, estar no meio dos jovens, né? Só o fato de estarmos no meio deles já é um sinal não só de proximidade, de paternidade, mas de diálogo com as suas realidades. É claro que eu gosto de tocar uma flautinha na mão, às vezes tocar uma música, né? Mas também gosto de jogar futebol junto com eles. Dizer assim que aquilo que os jovens gostam, se a gente pode, com a idade que tem, com as possibilidades, né, físicas, né, já é um sinal bonito de cativar e de se aproximar. Mas é claro que, não podendo, eu conheci tanto os salesianos, velhinhos, certamente, o Antônio Gomes estava citando aqui agora há pouco, né? É bonito, salesianos com mais de 90 anos, no meio do pátio, ali, no meio das crianças, dos jovens, e eu participei até de funeral de salesiano, quando eu vi ali chorar, como se chorasse seu pai, seu avô, né? Então é bonito essa proximidade. E o bispo, o padre, os leigos atuantes na comunidade, quando tem essa proximidade,
certamente cativam e ajudam no caminho do projeto de vida e nas orientações que eles precisam de segurança, né? De ter o adulto ao lado, acompanhando o seu projeto de vida, numa educação, numa evangelização de que tanto precisam. Muito obrigado pela pergunta aí, Luiz Monteiro. E eu gostaria que ouvir de vocês também, né, suas experiências com a juventude, aquilo que os fez estar aqui hoje, né? E, portanto, não só terem sido escolhidos, né, como bispo referencial, como padre assessor, né, mas ouvir um pouco de vocês essa experiência de proximidade na evangelização, o que os faz atrair os jovens. Eu, de fato, coloco a experiência da missão, a experiência de levar os jovens a viver algo missionário. Nós, como comissão, a gente apresenta a Missão Jovem na Amazônia. Já aconteceram 5, vai acontecer a próxima em dezembro, de 7 a 15 de dezembro, em Marabá, no Pará, lá com Dom Vital Corbellini. Ele quer reunir mais de 1000 jovens só da diocese. Que beleza. E hoje nós fazíamos o convite aos bispos do Brasil que pelo menos enviasse um jovem de cada diocese fazer a experiência missionária. Nós na diocese de Imperatriz temos as santas missões populares que vivemos nos anos 2017, 18 e 19, que deixaram muitos frutos e que hoje continuam. Então o trabalho missionário é algo que deve ser estimulado também nas juventudes. Os salesianos fazem isso, né, em tempos de férias, os deonianos, congregações, grupos, porque isso também estimula a juventude, gera um compromisso com a igreja e gera também experiências e decisões vocacionais. Eu acredito muito no trabalho missionário. Ele marcou minha vida, eu sou missionário há 38 anos, né? Fui ordenado com um mês de padre, fui ao Maranhão, fui às Filipinas, né? Como missionário, e o trabalho missionário muda a nossa vida. E nós queremos oferecer, e há muitas experiências missionárias juvenis pelo Brasil. Aqui, já que está falando, João Antônio diz que o conheceu aqui ano passado em Aparecida, né? E pergunta como trazer os jovens para a igreja, encontros e chamar a atenção, formação de grupos. Você já expressou um pouco de também isso. É uma tarefa que tem que ser uma tarefa permanente. Eu me lembro dos tempos que trabalhava em São Luís do Maranhão, na paróquia Conceição do Monte Castelo, e nós tínhamos a missa da juventude, todo domingo à noite. Era de igreja cheia, era a missa dos jovens. De 3 em 3 meses a gente convocava. Quem quer participar de um grupo de jovens? Era um novo grupo. Os outros já funcionavam. Eu acredito que tem que haver convocação. Exato. A gente tem que chamar mais, ter coragem de ir na missa, onde a gente estiver, promover atividades, sair, digamos, o Papa Francisco diz, é preciso sair do sofá, sair do comodismo, ir ao encontro das juventudes. Eu acredito muito, a gente agradece o... Como é que é o nome dele? Antônio. João Antônio, a gente agradece, foi uma bela experiência o ano passado. Eu sei que você voltou para casa mais animado. E esse trabalho nosso de comissão aqui nessa Assembleia é colocar essa energia, esse ânimo no coração de nossos bispos também. E dar uma grande revitalizada no trabalho juvenil em nosso país. Dando continuidade a esta questão, tem também pergunta do padre Jorge Ricardo, da Arquidiocese de Salvador, na Bahia, a proposta de formação de grupos de jovens que a CNBB tem como proposta, né? E também como subsídios que ela tem para assessorar e ajudar estes grupos. Quem quiser responder para nós aí. Das edições CNBB,
foi produzido alguns cadernos, né? Mirar os jovens com afeto, trabalhando inúmeras temáticas de um processo de formação integral na vida dos jovens, né? A questão do namoro, da afetividade, da amizade, da sexualidade, da formação política, do compromisso social, do compromisso com os mais pobres, né? Aos jovens com afeto. Outra coleção é Laços, Fé e Vida, né? Trabalhando exatamente o caminho também de aprofundar a dinâmica da fé na existência da humanidade no grupo juvenil. 3 volumes aos jovens com afeto, 3 volumes Laços de Fé e Vida, né? Acho que um elemento importante nessa dinâmica, o projeto Ao Seu Lado, no seu primeiro eixo, é um grande compromisso da Igreja no Brasil, da gente desenvolver essa formação integral na vida dos jovens, que vem lá desde o documento 85. O segundo é a gente pensar na caminhada do trabalho com a juventude, desenvolvermos processos na questão de reconhecer vida e missão. E aí o desenvolvimento de projeto de vida, o pessoal perceber qual é o seu lugar no mundo, de descobrir qual a sua vocação a ser feliz e a ajudar as pessoas a caminharem na comunidade. O terceiro, da gente reforçar as estruturas de acompanhamento e as equipes de assessoria, né? Trabalho com a juventude. E o quarto, a dimensão da cidadania, o lugar da casa comum, cuidar da casa comum e da dignidade humana. Nesse quarto projeto, enquanto comissão, a gente está desenvolvendo o GT de gamificação, que deverá desenvolver projetos na questão da linguagem, né? Que toque a mensagem central do Evangelho e chegue ao coração dos jovens a partir de games. E o projeto Cuidar da Vida, né? É uma tensão que vem num crescente, a gente vendo adolescentes e jovens numa situação delicada de saúde mental e tirando a vida, a questão do suicídio. Então, o projeto Cuidar da Vida será uma rede que a gente quer desenvolver no Brasil de gente que ajude nossos adolescentes e jovens a construírem sentido para a sua vida, né? Então, Cuiabá, Manaus, Recife, Rio de Janeiro, Imperatriz e São Paulo serão sede para formação de multiplicadores num minicurso de fim de semana feito por psicólogos, um suicidólogo e pastoralistas, para agentes da pastoral juvenil e do setor de educação, para desenvolver esse caminho e ajudar nossos jovens, nossos adolescentes a terem sentido na sua vida, na sua caminhada. É muito, muito importante isso, né? Que o Padre Antônio diz que hoje um bispo me perguntava, ele disse, Tom Wilson, que bacana, né? Toda essa temática que a comissão desenvolveu. Ele disse, mas se forma o grupo, você pedia de manhã, nos ajude a formar grupos de jovens. Ele disse, a gente tem que ter materiais, ter roteiros, 10, 15, 20, forma o grupo, mas que tenha um processo e que os jovens possam ir se formando. Foi bem interessante. Não foi aqui o clamor de um padre e hoje foi um clamor de um bispo aqui na Assembleia. Então, é um grito e a gente vai procurar levar em conta isso, sim. E além disso também, no Jovem Conectado, do projeto Ao Seu Lado, tem mais de 40 encontros prontos, pode baixar. E os grupos podem estar utilizando também esse material, está bem organizado e pode ajudar também para os encontros dos nossos grupos nos finais de semana, no momento que eles puderem se encontrar. Bacana. Agradeço ao padre Dom Antônio Fontinelli, que lembrou que temos aos Jovens Conectados um aplicativo que você pode acessar ali e ter no seu computador, pode ter aí no seu celular, Jovens Conectados, e assim os subsídios
que o padre aqui pediu, né? Padre Estão Jorge todos aí. Ricardo, estão todos ali. Você pode fazer download deles e ter acessíveis, além de ter, claro, o material que as edições CMBB produzem. E tem aqui também o padre Wettenberg Aires, da Diocese de São Miguel Paulista, que ele diz no seu testemunho pessoal que os seus jovens não deixarem de sorrir. É esse o caminho para a evangelização dos jovens. Quer dizer, eu lembro como salesiano que para São Domingos Sávio, santidade é alegria, né? Então o contágio da amizade com Cristo se transmite aos colegas sempre na graça, na amizade com Deus e com os seus pares, né? Os seus amigos. Obrigado pelo seu testemunho, Padre Wettenberg Aires. E também aqui houve uma questão que foi colocada, o Hugo apresentava, de sugestões sobre a não formação de grupos paroquiais. Nós temos aí como suscitar, temos os subsídios, mas se tem padre, se tem líder, que bom termos pistas. O nosso livro das edições CMBB, grupos paroquiais. Mas os movimentos também, Shalom, temos Focolar, temos o movimento, Ministério Jovem da Renovação Carismática, temos o Neocatecumenato e tantos outros, né? Então nós temos no setor diocesano da juventude, ou na pastoral juvenil, em nível estadual e nacional, estes segmentos variados, que é tão bom ver a diversidade, a criatividade que os jovens têm em se organizarem. E também que no setor diocesano da juventude é possível ter momentos fortes, como a Jornada Diocesana da Juventude, o Dia Nacional da Juventude. O que vocês nos diriam dessa riqueza aí? Que tem mais perguntas chegando? Tem? Né? Então, dizer de que o tempo vai indo embora, as perguntas vão chegando, mas o tempo vai terminando, estão nos falando aqui. Dizer que, de verdade, os grandes eventos, como Dia Nacional da Juventude, Jornada Diocesana da Juventude, Romarias, uma Jornada Mundial da Juventude, a Romaria da Juventude, como a gente faz no Maranhão, reunimos 20 mil jovens lá em Carolina, é bonito, mas é fundamental o dia a dia. É fundamental o encontro, é fundamental aquele fim de semana, da gente ter aquela uma hora e meia para conversar, para tocar uma música, para refletir a palavra, para ouvir o que vem. E de fato a gente quer agradecer a todos vocês por estarem conosco. Está aqui nosso querido Padre Antônio, está aqui o Padre Dom Antônio Fontinelli, nosso querido Dom Vilar, e nós da comissão agradecemos esse espaço. Obrigado, Rede Vida, obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Nossa gratidão em nome da comissão, mas também em nome da Rede Vida, né, que acolhe a comissão. Lembrando aqui, Dom Darley, que devia estar aqui, e o Padre Toninho também, né? Nosso abraço a eles e a toda a juventude que nos acompanha, as lideranças, os padres. Deus abençoe a todos e até uma próxima, se Deus quiser.